Olá, tudo bem? Meu nome é Sônia e estou aqui dentro do projeto Gotas Fraternas, que é uma iniciativa do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, que fica em Vinhedo, interior de São Paulo. E esse projeto, a proposta dele é que a cada semana um dos capítulos do livro Pão Nosso seja trazido aqui para vocês com algumas reflexões. E hoje vamos refletir sobre o capítulo 126 e o título é O Espinho. E Emmanuel sempre utiliza um versículo do Evangelho para fazer seus comentários sobre o tema. E o versículo que ele escolheu foi o seguinte: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Essas são palavras de Paulo, que estão na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu estava lendo no Evangelho essa frase e eu acho que vale a pena a gente falar mais 3 versículos que estão na sequência, vai dar mais clareza para a gente sobre todo o texto. Então ele continua: por causa disso, por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me respondeu: basta-te a minha graça, a força se realiza na fraqueza. Portanto, com muito gosto me orgulharei de minhas fraquezas, insolências, necessidades, perseguições e angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. Então aqui a gente foi até o versículo 10. E é bem interessante, né? Paulo está falando aqui do espinho. O que seria esse espinho, né? Que ele alega aqui que é um mensageiro de Satanás. Então vamos entender isso melhor. Na verdade, o espinho nada mais é do que as fragilidades, as dúvidas, as imperfeições que ele tinha e que nós temos ainda mais, né? Podem ser questões internas, arrependimentos de erros passados, orgulho, vaidade, melindre, falta de disciplina, preguiça e assim vai. É uma lista imensa de espinhos que a gente possa ter na carne, que são as nossas imperfeições, né? E quando ele fala, né, essa frase, com muito gosto me orgulharei de minhas fraquezas, ele não está falando que ele se orgulha de ter essas fraquezas, mas de reconhecer essas fraquezas nele, né? Porque a gente só consegue se melhorar, a gente só consegue superar alguns problemas que a gente tem quando a gente olha de frente para eles. Então é isso que ele faz, por isso ele se orgulha de ter clareza das imperfeições que ele tem. E aí começamos o texto de Emmanuel. Ele diz o seguinte: atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia. Basófia é presunção, é vaidade excessiva. Revelando-se corajoso sem ser metediço é intrometido. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Somos apenas instrumentos, né, da benevolência de Deus. Isso é importante que a gente tenha claro. Mesmo quando nós fazemos coisas muito boas, conseguimos fazer algo de bom por outras pessoas, a gente tem que ter clareza que nós somos apenas instrumentos de Deus. A verdadeira bondade vem dele. E aí, continuando aqui o texto de Emmanuel. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade,
Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. E a gente vê muito isso, né? Pessoas que ficam muito em evidência por um período, elas se acostumam com essa glória toda, com esses aplausos, e aí quando passa esse momento de evidência, de fama, aí muitas delas, se não estão em equilíbrio, elas entram em depressão profunda, entram nos vícios às vezes, podem até chegar a decisões mais drásticas. E isso tudo porque não percebem que tudo na nossa vida é passageiro, né? E que a gente tem que fazer o melhor nesse momento de evidência, procurar ser uma referência positiva sempre. Mas nem sempre é assim que acontece. As pessoas se deixam levar pela glória passageira. E aí, continuando aqui o texto de Emmanuel. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Isso não seria o mais justo, né? Reconhecendo as nossas imperfeições? E aí ele continua: lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino, e escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Primeira coisa que eu preciso falar, para quem não conhece mais profundamente a história de Paulo, Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, leia o livro Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso, é imperdível. Todo cristão deveria ler esse livro. E ali você vai conhecer melhor toda essa situação, a vida de Paulo, né? Então, Saulo de Tarso, que era o nome dele inicial, né? Ele era um doutor da lei e ele era muito respeitado pelo conhecimento que ele tinha profundo das escrituras, pela sua retidão de caráter. Ele era muito... Tudo que ele fazia era o melhor que ele acreditava fazer. Até quando ele perseguia os cristãos, ele tinha certeza que ele estava fazendo o que era mais correto naquele momento, sob o ponto de vista que ele tinha. Então, ele era uma pessoa muito disciplinada. Além disso, ele tinha uma oratória invejável, ele era muito perspicaz. Então, quando Jesus aparece para ele nas portas de Damasco e o chama para esse trabalho de evangelização, né, de levar os ensinamentos de Jesus, ele se converte, ele aceita esse desafio e aí ele passa a usar essas habilidades que ele tinha ainda com mais fervor, né, contagiando realmente os corações por onde ele passou. E por tudo isso, ele tinha que ficar muito vigilante, porque ele corria o risco, por todas essas habilidades que ele tinha, de começar a se achar melhor, mais importante do que os ensinamentos de Jesus que ele estava levando. Então, como ele tinha muita ciência das imperfeições dele, ele pedia para Lucas, quando estava escrevendo sobre a história dele, sobre as coisas que ele tinha feito, para ele falar das suas dificuldades internas e externas, falar das suas dúvidas, das suas imperfeições e não ressaltar as qualidades dele. Ele dizia que esse espinho que ele tinha era um alerta constante para ele não se engrandecer, para ele manter o senso de realidade. Tem uma frase conhecida de Paulo que está na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero eu faço.
Então ele mostrava claramente que ele ainda tinha muito a crescer, muito a evoluir, e mesmo assim ele fez uma tarefa maravilhosa, né? Então, isso também é para que a gente tenha clareza de que não podemos desistir das coisas por conta da nossa imperfeição. E quando ele fala de Satanás, o significado da palavra Satanás é aquele que divide. E o que Paulo estava querendo dizer era o mal que ainda havia nele, que há em nós, que nos divide, né? Mas ele não está querendo dizer que é para a gente focar nos nossos vícios, nos nossos sentimentos ruins, mas sim que a gente tenha que olhar para eles, reconhecê-los, porque é a única forma da gente conseguir superá-los. E não se deixar levar pelas projeções que os outros fazem de nós. Buscar o autorreconhecimento, o autoconhecimento, é a base para que a gente consiga não se deixar levar por essas ideias equivocadas sobre nós mesmos, né? Especialmente quando nós temos tarefas importantes. Essas tarefas podem nos dar uma visão falsa de nós mesmos, uma ilusão, e uma ilusão que em algum momento vai se desfazer. Então, quando chega a prova, a gente enxerga a fraqueza. Então, Paulo falava sobre tudo isso para que a gente possa aprender com ele, mostrando que a jornada de evolução de cada um de nós não é fácil, é um processo difícil, mas isso não pode nos impedir de fazer a nossa tarefa, dando sempre o nosso melhor naquilo que a gente estiver fazendo, naquilo para o qual a gente estiver se dedicando. Lembrando que toda glória pertence a Deus, somos apenas um vaso frágil, só um veículo desse processo todo, dessas bênçãos de Deus. Mas devemos servir a Deus do jeito que somos, imperfeitos como somos. Arthur Valadares, numa das palestras dele, diz uma frase que eu gosto muito: somos como rosas, ainda com espinhos, mas já com flores. Então, que possamos multiplicar em nós essas flores. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com pessoas que você acha que também possam gostar. Desejo muita paz e muita luz a todos.